O curso de Logística em Transporte e Distribuição possui o objetivo de capacitar os profissionais quanto aos principais conceitos atuais relacionados aos serviços logísticos na área de transporte e distribuição. Para isso, abrange temas como modais de transporte e sua classificação, tipos de carga, embalagens e suas características, formas de atuação do operador de serviços logísticos, centros de distribuição e muito mais. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Nessa aula você irá conhecer a definição para material e também as características das embalagens com enfoque especial, a sua classificação e a sua função de agrupar as mercadorias, além de estudar sobre a sua padronização, segurança de manuseio e estocagem. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Logística, com ênfase na área de transporte e distribuição. Espero que tenha estudado bastante os assuntos da aula passada, pois eles são muito importantes. Agora vamos retomar o nosso estudo, pois ainda há muitos outros assuntos sobre os quais você precisa aprender. Na aula de hoje, iremos dar enfoque aos principais temas associados aos materiais e suas embalagens. Para começar, vamos conhecer a definição empregada para o termo material. Saiba que o material é o produto a ser transportado e futuramente usado pelo consumidor. Para que possa ser transportado, esse material precisa ser embalado de modo que haja aproveitamento mais racional do espaço disponível no veículo. Quanto à embalagem, saiba que ela é uma peça fundamental do sistema logístico global. Sua função é reduzir as despesas de entrega e estimular positivamente as vendas. Isso porque a embalagem agrega valor, proporciona proteção, utilidade e comunicação, além de conservar a integridade de um produto no decorrer do sistema logístico. Entenda que o desenvolvimento da embalagem seguiu a evolução humana. Da necessidade primária de o homem estocar água e alimentos em algum recipiente, a fim de garantir a sua sobrevivência, até o começo das atividades comerciais e a propagação da utilização das embalagens. Com o tempo, a embalagem se tornou parte essencial de um material e, especialmente, nas atividades de qualquer empresa. Hoje em dia, elas estão em todos os produtos, com formatos variados, funções diversas e tecnologias cada vez mais eficientes e estratégicas. Para a logística, a embalagem é imprescindível para alcançar o objetivo logístico de disponibilizar os produtos no tempo certo, nas condições apropriadas ao menor custo possível, sobretudo na distribuição internacional. Dessa forma, é fundamental que você tenha em mente a seguinte ponderação. Fique ligado, a proteção da mercadoria é uma importante função da embalagem, pois o dano causado em trânsito pode acabar com o valor agregado ao item. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver mais alguns aspectos sobre essa questão para que você entenda bem. É claro que o tipo de proteção que uma embalagem pode proporcionar depende do valor da mercadoria e também de suas características físicas e dos riscos próprios do sistema logístico. Um objetivo significativo da embalagem é o de proporcionar a proteção necessária com a utilização de materiais de custo efetivo. Sendo assim, é possível definir a relação da seguinte forma: características do produto mais riscos logísticos igual proteção da embalagem. Saiba que no Brasil a participação de cada tipo de embalagem é: embalagens celulósicas correspondem a 41%,
Plástico equivale a 29%. Metal a 19%. Vidro a 10%. E madeira equivale a 1%. Atualmente, o Brasil ocupa a 9ª posição no ranking dos países que reciclam papel, o que equivale a 38,5% da produção anual de embalagens celulósicas. Para se ter uma noção da importância da embalagem na economia, de acordo com especialistas, os custos com embalagem equivalem a cerca de 2% do PNB. Além disso, o país perde entre 10% e 15% da sua receita de exportação em função das embalagens deficientes. Antes de prosseguirmos, vamos verificar se você está compreendendo bem a matéria estudada. Analise a próxima sentença e decida se ela é correta ou errada. Para a logística, a embalagem não é relevante para alcançar o objetivo logístico de disponibilizar os produtos nas condições apropriadas. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. É isso mesmo, você acertou. Essa afirmação é realmente errada, pois vimos que a embalagem é imprescindível para alcançar esse objetivo. Agora, vamos conhecer mais detalhadamente a classificação das embalagens e cada um dos seus conceitos. Entenda que, de acordo com o foco sob o qual é avaliado, o conceito de embalagem pode variar. Por exemplo, para um profissional da área de distribuição, a embalagem pode ser classificada como um modo de proteger a mercadoria ao longo do seu transporte. Por outro lado, para um profissional de marketing, a embalagem consiste muito mais em uma maneira de apresentar a mercadoria, visando atrair os consumidores e ampliar as vendas do que uma forma de protegê-la. Atenção, vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, a principal função da embalagem é proteger o produto no decorrer das atividades logísticas e de exposição ao cliente. Pois bem, tendo essa informação em mente, entenda que a embalagem é uma forma de ampliar as vendas sem desconsiderar os gastos envolvidos na produção e no transporte de produtos. A embalagem é classificada conforme as funções em primária, secundária, terciária, quaternária e de quinto nível. Então vamos conhecer detalhadamente cada uma dessas categorias. Embalagem primária. Trata-se da embalagem que está em contato com o produto que o contém. Como exemplos, podemos destacar vidro de perfume, caixa de leite, garrafas de suco e lata de leite condensado, dentre vários outros. Embalagem secundária. Ela protege a embalagem primária. Alguns exemplos dessas embalagens são o fundo de papelão com unidades de caixa de leite ou com garrafas de cerveja e o plástico que envolve várias latas de refrigerante. Em geral, a embalagem secundária é a unidade de venda no varejo. Embalagem terciária. Essa categoria abrange as caixas de madeira, papelão, plástico, etc. Embalagem quaternária. Trata-se da embalagem que facilita a movimentação e a armazenagem dos produtos. Engloba qualquer tipo de contentor. Um bom exemplo que podemos mencionar é o container. Embalagem de quinto nível. Trata-se da embalagem confinada ou especial para o envio a longa distância. Tendo visto essa divisão mais comum, saiba que há outra classificação, proposta por Bowersox e Claus em 1996,
que divide as embalagens em dois tipos, sendo eles: embalagem para o consumidor, abrange as embalagens que são criadas com ênfase no marketing. Embalagem industrial envolve as embalagens criadas com ênfase no processo logístico. Antes de prosseguirmos com nossa aula, faça o exercício a seguir e garanta a fixação de mais um conteúdo. Selecione a alternativa que contém a opção que completa corretamente a próxima afirmação exibida. A embalagem é aquela que está em contato com o produto que o contém, primária, secundária, terciária, quaternária, de quinto nível. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, você realmente está prestando bastante atenção na aula. Respondido o exercício, podemos partir para mais um conteúdo da nossa aula. Vamos focar o nosso estudo para os principais aspectos relacionados às funções da embalagem. Tenha em mente que as principais funções da embalagem são contenção, proteção e comunicação. Vamos entender cada um desses papéis detalhadamente. Acompanhe com atenção. A contenção está relacionada à função de conter a mercadoria, de funcionar como recipiente. Assim, quando o produto vaza da embalagem, essa função não foi exercida. Entenda que o nível de eficiência da embalagem na função de contenção varia de acordo com as características da mercadoria. Por exemplo, um produto perigoso e inflamável deve possuir total eficácia nessa função, sendo preciso investimento para isso. Por outro lado, um fabricante de material de menor valor, como o sal, pode empregar uma embalagem com menos eficiência e de investimento mais barato. Isso também acontece com a função de proteção, que permite o manuseio da mercadoria até o consumo final, sem que haja danos à embalagem e ao produto. Quanto a essa função, também é preciso determinar o nível buscado de proteção à mercadoria. Dentre os principais riscos aos quais a embalagem está submetida estão choques, aceleração, temperatura, vibração, compressão, oxidação, perfuração, esmagamento, dentre outros. Já a função de comunicação é a que possibilita levar a informação, empregando várias ferramentas como símbolos, impressões e cores. Nas embalagens primárias, essa função acontece diretamente com os clientes finais, levando informações sobre marca e mercadoria. Nas embalagens industriais, a comunicação ocorre de acordo com as impressões de códigos de barra, marcações, cores ou símbolos. Isso porque esses itens possibilitam a localização e identificação de maneira facilitada nos processos logísticos de armazenagem, estoque, separação de pedidos e transporte. Outro ponto que devemos abordar é a questão da padronização das embalagens. Em geral, a padronização acontece nas embalagens secundárias e terciárias, que possuem a função de proteger e acondicionar as primárias. Normalmente, quando se fala em padronização de embalagens, refere-se à padronização das dimensões, e não do material. Isso ocorre pois são as características de dimensões que mais interferem na capacidade do equipamento de movimentação, e não o tipo de material empregado na fabricação. Em relação a esse tema, é muito importante que você fique atento à próxima informação. Fique ligado, a diminuição da variedade de embalagens facilita o armazenamento, o manuseio e a movimentação dos materiais. Entenda que isso reduz o tempo de execução dessas tarefas por oferecer uma padronização dessas técnicas e dos equipamentos de movimentação. Além do menor tempo, mais um benefício da padronização é a diminuição de gastos.
Podemos citar como exemplo da diminuição de gastos pela padronização dos materiais o caso mencionado em O Conceito do Operador Logístico, de 1999. O caso é do grupo Bear Brasil, apresentado na revista Tecnologista, que pertence ao segmento de autopeças, produz radiadores e ar-condicionado. Envia seus produtos para diversos países e possui como principal cliente suas próprias fábricas. Esse grupo percebeu a necessidade de padronizar seus processos logísticos, especificamente a embalagem, em função da grande necessidade de movimentação e transporte. Antes da padronização, o grupo empregava embalagens descartáveis que provocavam grande quantidade de descarte e gastos com mão de obra. Além disso, essas embalagens causavam danos durante o transporte e armazenagem e a má utilização do espaço físico no estoque e nos centros de distribuição. Diante desse cenário, a solução foi a contratação de um agente especializado que é proprietário das embalagens e responsável por toda a sua gestão. Aluguel, recolhimento dos equipamentos nos pontos finais de entrega, limpeza, reparos e manutenção. Depois de implantar esse sistema com um modelo único de embalagem, o container plástico desmontável, o grupo obteve os seguintes resultados: redução de 15% da mão de obra, custo da embalagem 20% menor no fluxo Alemanha e Brasil e 5% no fluxo inverso. Aumento da sua capacidade de armazenamento em 15%. Empilhamento maior. Redução do abastecimento. Agora, antes de darmos sequência em nossa aula, vamos relembrar alguns pontos importantes que vimos. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. As principais funções da embalagem são contenção, proteção e comunicação. Quando o produto vaza da embalagem, a função de proteção não foi exercida. A função de proteção permite o manuseio do produto até o consumo final, sem que haja danos à embalagem e ao produto. A função de comunicação é a que possibilita levar a informação. A padronização acontece nas embalagens primárias e terciárias. Excelente, você compreendeu bem. Agora, com as informações fixadas, podemos continuar as explicações. O último assunto que devemos destacar em relação às embalagens diz respeito à segurança de manuseio e estocagem. Entenda que a embalagem possui interação com todas as funções da logística: armazenamento, manuseio, movimentação de materiais e transporte. Com essa interação com as funções logísticas, pode-se alcançar diminuição de gastos, de tempo na entrega final de mercadorias e de perdas. Também é possível atingir a elevação da qualidade do serviço oferecido ao consumidor. Saiba que a embalagem sofre os maiores impactos durante a movimentação de materiais dentro dos armazéns e na troca de modal de transporte. Esses impactos podem provocar danos à embalagem primária e ao produto. A falta de planejamento gera impactos que podem ser notados tanto pela grande quantidade de perdas e adaptação dos equipamentos de transporte, quanto pela elevação do gasto derivado dessas perdas e pela incapacidade de padronização dos métodos e equipamentos de movimentação. Esses fatores resultam na ampliação da necessidade de mão de obra e na redução da eficiência.
Alguns aspectos que devem ser cuidadosamente avaliados são os seguintes. Até que ponto a embalagem para matéria-prima e para produtos acabados facilita as operações de recebimento, descarga, inspeção e movimentação? Até que ponto as unidades de movimentação como caixa, pallets e contentores facilitam a estocagem? Até que ponto a embalagem facilita o descarte e a reciclagem? Atenção, vamos ver uma informação importante sobre o assunto que estamos estudando. Fique ligado. A embalagem proporciona a proteção necessária à mercadoria ao longo do processo de armazenagem, garantindo a sua integridade. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver outra informação interessante para complementar o seu aprendizado. A embalagem também pode proporcionar melhor utilização do espaço nos armazéns e facilitar a identificação e separação das mercadorias, impedindo retrabalho com correções. Na determinação do tipo de transporte, é preciso averiguar o ambiente ao qual as mercadorias serão submetidas. Como já aprendemos, cada modal apresenta características específicas que requerem cuidados específicos. Entenda que os maiores riscos no processo de transporte são alterações do clima, impactos com aceleração, vibrações, choque, umidade. Vale destacar que, além das condições, é fundamental conhecer as limitações de cada modal no que se refere ao peso e dimensões. Para lhe ajudar a memorizar os assuntos que estudamos, vamos ver um rápido vídeo que demonstra algumas situações que vimos nessa aula. Bom dia. Nosso material já está todo embalado. Praticamente tudo pronto. Todos eles já estão com as embalagens primárias e secundárias. E agora estão passando pelo processo de colocação da embalagem terciária. Ótimo. E pelo que estou vendo, a embalagem terciária usada são as caixas. Isso mesmo. Como todos sabem, o principal objetivo das embalagens é o de proteger os produtos. E como iremos realizar o transporte por caminhão, os produtos devem estar bem protegidos. Com certeza. É fundamental que a mercadoria chegue ao consumidor final sem nenhum dano. Sem dúvidas. Nossa empresa ficaria manchada se isso não ocorresse. As embalagens devem proteger os produtos de toda a movimentação durante o transporte, pois muitas vezes eles sofrem vários impactos nesse percurso. Sim, isso é inevitável. Ainda bem que estamos precavidos. Bem, vou indo então. Até mais. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenha tirado bastante proveito dela, pois aprendemos muito. Vamos recordar os assuntos que vimos. No início da aula, conhecemos a definição de material e as características das embalagens. Aprendemos também sobre a importância, a classificação e a padronização das embalagens dos produtos a serem armazenados, movimentados e transportados. Além disso, você viu os principais aspectos relacionados à segurança de manuseio e estocagem das embalagens. Estude bem essa aula, pois todas as informações apresentadas aqui são de fundamental importância para o seu sucesso na realização desse curso. Até a próxima aula! Olá, que bom vê-lo novamente. Nessa aula, conhecemos os principais temas relacionados aos materiais e suas embalagens. Vimos sobre as características das embalagens, sua padronização, segurança de manuseio e estocagem. Não se esqueça de estudar. Até a próxima!
Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho.